Olá, é um prazer estar aqui com todos e mais uma vez nós temos aí a chance de estarmos juntos contribuindo para os irmãos do Servir Luz. Eu vou compartilhar neste momento a nossa apresentação, que é para que a gente possa juntos acompanhar esse estudo. E o tema de hoje, que nos compete estudar juntos e refletirmos, é nós e o óbolo da viúva. Então, o que se espera da nossa atividade, do nosso posicionamento pessoal em relação a esta passagem do Evangelho? O óbolo da viúva está contido no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo e também nos evangelhos de Marcos e Lucas. E para que nós possamos ter este posicionamento pessoal, nós precisamos conversar e conhecer melhor, mais intimamente, este episódio. E assim nós vamos iniciar esta história. Então, Jesus estava no templo, o título do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E Jesus estava, então, no templo, com seus discípulos, observando as pessoas que ali entravam para fazerem as suas orações e as suas doações. E, na verdade, ele observava aqueles homens ricos, poderosos, que ali chegavam e depositavam grandes vultos, grandes somas de moedas de ouro no gasofilácio ou na caixa de coleta das doações do templo. E o faziam de uma forma que todos aqueles que estavam próximos, que estavam ali fazendo as suas atividades, observassem e percebessem a quantia doada, porque isso lhes dava poder. Isto remetia uma sensação de que, nossa, como essa pessoa é bondosa, não é? Como ela é caridosa, como ela ajuda o templo nas suas ações. E, ao mesmo tempo, Jesus percebe uma viúva, uma nobre senhora, muito simples, nas suas dificuldades de viúva da época, e que ali, numa caixa ao lado, depositava os seus parcos pertences. Na verdade, ele observa que ela deposita uma moeda, um lepton, que significava a moeda de menor valor do dinheiro romano. Vamos pensar que seria, assim, 1 centavo da nossa moeda, ou menos, talvez, né? 1/4 da moeda de ouro, no mínimo, né? Era uma moedinha de bronze, e ela deposita aquela moeda, e quando ela olha os seus pertences, ela percebe uma outra moedinha igual à primeira, e tira a última moeda que tinha, que significava mais ou menos o valor de 6 minutos de trabalho, para a gente ter uma ideia, no dinheiro atual, naquela época, e deposita também naquela caixa. E Jesus chama atenção a seus discípulos e lhes pergunta qual dos dois havia feito a maior caridade, qual dos dois havia depositado o, a maior quantia, a melhor quantia para o templo. Naturalmente, todos nós que estamos à distância, imaginamos que a grande quantia daquele homem fosse a mais vultuosa e a mais valorizada. Mas, na verdade, Jesus chama atenção a seus discípulos da verdadeira intenção da doação. E na doação nós vamos entender caridade, não é? Então, aquele homem, não que não fosse importante a sua doação, não que não tivesse necessidade daquela vultuosa, grande quantia doada ao templo,
havia necessidade. Mas daquele irmão não se percebia, primeiro, um sacrifício, porque ele doava daquilo que lhe sobrava. Nada lhe faria falta daquelas moedas que foram depositadas. Além disso, Jesus também chama a atenção dos seus discípulos para observarem a real intenção daquele homem. Na verdade, ele não tinha a intenção de ajudar os necessitados. Ele tinha a intenção de aumentar a sua vaidade e lustrar o seu ego, mostrando o seu poderio, mostrando a possibilidade que tinha e as riquezas que possuía. Então, o sentimento que animava o seu coração não era a caridade em si, mas o poder que lhe vinha daquela atitude. E aquela nobre viúva? Não, ao contrário. Ela doou muito pouca quantidade de dinheiro. Talvez o dinheiro doado fizesse pouquíssima ou nenhuma diferença material para aqueles que a recebessem. Mas Jesus exalta naquele instante para os seus discípulos a real intenção daquela senhora. Com a sua pequena doação material, ela doava tudo que ela tinha. Ela doava todos os seus pertences. Talvez o resto do dinheiro que ela possuía para uma ligeira, simples, pequena refeição dela e dos seus. E, além disso, ela então não doava o que lhe sobrava. Ela doava todo o seu pertence. Ela tirava de si para dar aos que menos tinham. E ela contribuía com o que ela podia, com o que ela realmente possuía. Então, o que Jesus ressalta é a intenção daquela doação. E a intenção daquela doação era contribuir, era auxiliar. E aí nós vamos começar a nossa reflexão. Qual é a lição que Jesus veio trazer quando esteve entre nós? Que tipo de entendimento ele veio reforçar com a sua vinda? A lei de amor. E a lei de amor, ela nos mostra que ela resume todas as outras leis. Então, o amor é a maior lei da vida. Nós vemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, e no Livro dos Espíritos. E a lei de amor e o amor, eles se manifestam através de atitudes, não só de sentimentos, porque o sentimento nós guardamos para nós. Mas que tipo de atitude uma pessoa que sente amor por si, por Deus, pelo outro, é capaz de realizar? Então, o amor se manifesta através da caridade, porque a caridade é a filha dileta do amor e, como Paulo de Tarso nos fala, a caridade é o amor em ação, ou seja, tudo aquilo que eu sinto é exteriorizado em atitudes de amor, como Bezerra de Menezes nos chama a atenção e nos convoca para atitudes de amor em seu livro Atitudes de Amor. Então, caridade é o amor em ação. Muito bem. Se a caridade é o amor em ação, e nós somos convidados a sermos caridosos, como é que nós vamos dizer que o somos na realidade, se no dia a dia nós rogamos ao Pai nas nossas preces, nas nossas reflexões, nas palestras que ouvimos, nos estudos dos quais participamos, nós rogamos ao Pai oportunidades de contribuirmos, de agirmos em seu nome, de agirmos amorosamente em prol daqueles que necessitam. Mas, na prática, muitas das vezes,
quando estas oportunidades são colocadas à nossa frente, diante dos nossos olhos, para que nós possamos agir em nome de Deus como solicitamos e exemplificarmos o mestre e o exemplo que seguimos, fechamos os nossos olhos. Olhamos para o outro lado da calçada, atravessamos, fingimos que não sabíamos dos fatos acontecidos. Quantas inúmeras vezes fazemos isto durante o nosso dia? Quando caminhamos na calçada e vemos alguém com fome e falamos, eu não tenho um dinheiro para lhe doar agora. Muitas vezes não temos mesmo, porque na atualidade andamos com poucas moedas na bolsa. É a moda do Pix, é a moda do cartão de crédito, e muitas vezes não temos nenhuma nota para, para doarmos, mas podemos ir a uma lanchonete, ir a um restaurante, comprarmos um pequeno lanche e levarmos para aquela pessoa. Mas eu estou com pressa, eu estou atrasado, tenho um compromisso. Então, nós estamos sempre nos justificando. Quantas vezes sabemos que na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso entorno, na nossa vizinhança, ou naquelas pessoas que nos servem, que trabalham conosco lado a lado, existem necessidades morais, pessoas que estão passando por perdas, por doença, por tantas outras coisas, e somos incapazes de doar sequer uma palavra de estímulo, um olhar amoroso, um abraço de aconchego. Então, nós nos perguntamos, não é? Como servir? Como doar o óbolo da viúva? E como agir em nome do Cristo em relação a esse estudo? Na verdade, a melhor forma de servirmos é partir da necessidade do outro e ir encontro à sua necessidade mais íntima de um relacionamento com Deus. Então, na verdade, partir da necessidade do outro é fazer pelo outro aquilo que ele realmente necessita naquele momento. Se eu pego, vou fazer um exemplo simples, mas grosseiro. Se eu pego uma irmã, uma senhora, uma moça que está passando frio naquela calçada, embaixo daquela marquise, com sua família, adiantará eu levar para ela um sapato de salto altíssimo, de festa, que eu não uso mais? Ela estava descalça. Então, eu levei aquela sandália, aquele sapato. Vai ser útil para aquela pessoa, aquele sapato? Ou seria melhor que eu tirasse um chinelo de dedo? De tantos que nós temos, não é? Tão barato que é, algumas marcas um pouquinho menos, mas umas muito baratas. Ou aqueles chinelos que nós ganhamos aí nas festas de casamento, de formatura, inúmeros que nós temos. Seria mais útil pegarmos um chinelo daquele e levarmos para aquela moça, porque nós estaríamos indo de encontro à sua real necessidade. Então, muitas vezes nós falamos, mas eu ajudo muito, eu dou tudo que tem lá em casa que está estragado, que está quebrado, que está trincado, porque para quem não tem nada, uma panela, um copo trincado é muito, já ajuda. Por que não podemos tirar um copo bom? Uma certa vez eu ouvi de um amigo querido sobre doações, sobre caridade. E ele me disse uma frase que nunca mais eu esqueci. Pobre não é aquele que recebe o que eu dou. Pobre sou eu, que não sou capaz de doar um pires que perdeu a xícara para aquele que nada tem. Eu guardo aquele pires sem xícara, eu guardo a xícara sem pires. Eu guardo todas as peças do meu armário que perderam seus pares, dos seus conjuntos, porque eu não sou capaz de abrir mão daquilo que me sobra. Que será daquilo que eu teria que tirar realmente de mim para repartir e compartilhar com o outro?
Então, a caridade, que é o mote, o objetivo, o aprendizado real desta lição, ela pode ser caridade material e caridade moral. Na maior parte das vezes, nós entendemos que a doação material que somos capazes de dar é a caridade mais importante e a mais esperada pelos outros, por aqueles que a receberão, e a mais valorizada por Deus. Na verdade, nós acreditamos que ao doarmos o bem que possuímos e o conforto para o outro, nós já fizemos a nossa parte. Isto tem valor, tem sim, a caridade material, porque é muito importante que a gente doe um agasalho para aquele que tem frio, que a gente doe o quilo ou o alimento pronto para aquele que tem fome, que a gente possa doar um tijolo, uma lajota, uma madeira, uma peça de móvel, após aquela construção, aquela reforma, aquela remodelação que realizamos, para aqueles que não têm um lar, para ajudar na formação da sua casa, simples, mas que acolha a sua família. Então, é importante, sim, que façamos a caridade material. Mas a caridade moral, ela se apresenta como a mais simples, porém a mais difícil de dar. Nós, quando entendemos caridade material e moral, vamos falar de beneficência e benevolência. A beneficência, ela é, então, a caridade material. É aquela que me faz pegar os meus recursos e compartilhar com aqueles que estão junto comigo na caminhada. É aquela que me faz doar a moeda, doar o agasalho, doar o calçado, doar o móvel, doar, enfim, os recursos que eu possuo para minimizar a dor do outro, as necessidades reais do outro. E resgatar a dignidade de seres humanos do nosso próximo. E a beneficência? Desculpa. E a benevolência? A benevolência é a caridade moral. É ela que, sim, é a mais simples. Por quê? Porque ela não custa nenhuma moeda. Eu não tenho que ter o dinheiro trocado na bolsa, eu não tenho que ter o móvel sobrando, o agasalho que eu ainda não me desapeguei, o sapato que eu não me desapeguei. Eu não tenho. Eu vou doar aquilo que não me custa nada materialmente, mas que exige de mim compaixão, misericórdia, sentir a dor e a necessidade do outro em mim, tolerância para com aquela pessoa que às vezes é tão difícil, às vezes a gente fala assim, nossa, que pessoa chata, negativa, ela está sempre reclamando, reclamando, eu tenho que fugir dela porque ela me cansa, mas ela precisa, é uma doente da alma. E nós precisamos mostrar o lado positivo e amoroso da vida. Indulgência, quando podemos doar indulgência, perdoando aqueles nas suas fragilidades, porque entendemos que possuímos as nossas fragilidades morais, os nossos defeitos, os nossos vícios, e que se queremos ser respeitados, aceitos e perdoados nas nossas dificuldades e nas nossas falhas, precisamos fazer o mesmo com o nosso próximo. A humildade de nos aproximarmos e perguntarmos do que você necessita, ou percebermos sem que o outro precise pedir. Percebermos a dor do coração, a angústia, a dúvida, o sentimento de perda, de menos-valia, de não pertencimento do meu próximo. E isso requer humildade para que eu saia de mim, do meu personalismo, da minha falsa impressão de que não está tudo bem, que eu só enxergo o meu próprio umbigo, e possa enxergar a necessidade do meu próximo. Então, a compaixão, meus queridos,
não depende de hora, ela não depende de lugar, ela não depende da pessoa que precisa. Ah, mas quem precisa é meu parente. Ah, mas quem precisa é meu amigo. Então, eu tenho que sair daqui e resolver rápido. E aquele que não é seu parente, que não é seu amigo? É justo que ele passe pela situação difícil, às vezes, vê, acho que eu perdi. Perdi? Que passe pelo vexame. É mais fácil. Desculpem. Que eu não gostaria que os meus familiares e diletos do coração passassem, vexatória veio na minha cabeça. Então, é lícito que eu ache normal que uma pessoa que não faz parte do meu grupo de afeto passe pela situação vexatória que eu não gostaria que os meus passassem, da conveniência da situação. Agora, olha, eu rezo, Senhor, o Senhor me dê, por favor, a capacidade de auxiliar, a capacidade de doar. O Senhor me ajuda a ganhar na Mega Sena da virada, que se eu ganhar, eu vou lá na caixa de doação, eu vou ajudar aquela unidade de caridade, aquela ONG, aquela creche, aquele asilo. Não, não é por aí. Na verdade, a compaixão depende unicamente do tamanho do coração de quem vê a necessidade. Certa vez eu estava numa viagem e eu não conseguia comprar um bilhete de metrô naquele horário. O guichê estava fechado. A máquina aonde eu tiraria o ticket sem necessidade de comprar pessoalmente com o agente do guichê, o trabalhador, ela só aceitava cartão de crédito ou dinheiro exato. E eu não o possuía. Eu possuía uma nota que eu não teria troco e eu não gostaria de usar o cartão de crédito em função de todos os insumos e impostos que incidiriam sobre aquela compra. E eu, enrolada ali, passou um rapaz, uma pasta, nitidamente apressado no final do seu dia, indo provavelmente do seu trabalho para a sua casa, do seu trabalho para uma aula, para um curso, para um encontro amoroso, eu não sei. E eu, naquela cara assim de faço o quê? Eu pedi ajuda. Por favor, você poderia me ajudar? Imediatamente aquele rapaz voltou e me interpelou. O que eu necessitava? E eu expliquei para ele. E ele me perguntou quantos tickets de metrô eu tinha necessidade. E em um segundo, ele pegou o seu cartão de crédito, inseriu naquela máquina, tirou alguns tickets de metrô e os colocou nas minhas mãos. E eu, aturdida, sem graça, porque nós não temos a humildade de receber uma gentileza, nós achamos que só podemos fazê-la, eu perguntava para ele como eu podia pagá-lo. Eu tirei, então, o dinheiro para pagá-lo e ele me devolver, de repente, o valor que sobraria. E ele fechou minhas mãos, me desejou boa noite e continuou o seu caminho. Então, na verdade, vejam bem, o que eu precisava era uma coisa tão simples perto de outros que precisam do que realmente é necessário, do alimento que nos dá a dignidade de existirmos, do lar, do olhar amoroso e compassivo, e nem isso nós somos capazes de doar. Então, a caridade, meus irmãos, ela é beneficente, sim, como a que eu recebi. Mas aquele rapaz, ele foi mais do que beneficente. Ele foi benevolente. Porque além dos tickets que ele me trouxe, ele me doou o seu tempo. Ele me doou a sua paciência, o seu entendimento. Ele me doou o seu olhar de entendimento e compartilhamento do momento em que eu estava. Ele foi capaz de abrir mão daquilo que ele estava fazendo por uns minutos
e estar ali comigo na minha necessidade daquele instante. Então, independente do que nós tenhamos materialmente falando, a caridade, ela abrange as nossas relações com o nosso semelhante. O nosso semelhante não são os nossos amores. Os nossos semelhantes são todos aqueles que estão entre nós, encarnados, e também os nossos irmãos desencarnados. Então, seja quem for, esteja na posição em que estiver, nós sempre podemos doar. Doar o quê? Se nos falta o agasalho, o alimento, o calçado, o dinheiro daquele instante, podemos doar amor, podemos doar compreensão, podemos doar respeito e calor humano. Entre tantas outras coisas, podemos doar perdão. Nós e o óbolo da viúva, como tem sido a nossa atitude em relação à caridade nos nossos dias? Somos aqueles que, como Jesus nos chama a atenção, ele nunca doou de si o material porque ele não os carregava, mas ele nos ensinou a caridade benevolente, a que tem o nosso amor envolvido, aquela que nos faz nos movimentarmos em direção ao outro. Quando o fazemos, fazemos de que forma? De uma forma ostensiva, mostrando para todos que olha aqui como eu sou bom, olha como eu ajudo. Tem fotografia, tem vídeo em todas as mídias. Não que não seja importante, às vezes, nós publicarmos atitudes amorosas em relação ao próximo, para que nós possamos, sim, incentivar o outro a fazer a sua parte. Incentivar o outro a estar junto conosco naquele momento de auxílio ao nosso semelhante. Mas qual é o nosso real objetivo quando fazemos isso? Nos promovermos ou promovermos as atitudes realizadas pelos grupos e pelo todo, ou só por mim mesmo, naquele momento de dor em que muitos outros poderiam estar presentes. Será que nós temos, após tantas preces de solicitação ao Pai, de oportunidades de realizarmos o bem ao próximo, será que nós temos estendido realmente as mãos aos necessitados materiais e morais? Será que nós, como este irmão ali de cima, que não anda, que tem limitações físicas que o comprometem, muitas vezes, de ir aos lugares em busca daqueles que sofrem, mas que supera as suas dificuldades físicas, as suas condições de saúde, para doar de si o melhor para a construção de um mundo melhor. Vamos nos lembrar daquele espírita maravilhoso lá da região de Chico Xavier, o gigante deitado, que no seu leito de imobilidade física dava palestras naquela época em que não tinha atividade online. Busquem o gigante deitado na internet. Autor de inúmeros livros, poesias lindíssimas, ele era levado no seu leito pelos amigos para os centros espíritas, para as casas de oração simples e humildes, para contribuir com aqueles que ali estavam. Portanto, meus irmãos queridos, essa é a nossa reflexão. A oração é a nossa ligação com o alto. É o momento que nós temos, em conjunto, de mostrarmos e abrirmos o nosso coração e as nossas verdadeiras intenções para o nosso Criador.
e para os espíritos de boa vontade que nos acompanham, para que eles nos fortaleçam e para que eles nos estimulem. Mas as mãos que ajudam, que agem em nome deste Pai, em nome deste Cristo, nosso modelo e guia, são muito mais sagradas do que os lábios que rezam. Que nós possamos, no nosso dia a dia, nos lembrarmos, então, de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Que a lei de amor nos acompanhe, que a lei de amor esteja sempre gravada em letras muito brilhosas e aparentes no nosso coração e na nossa mente, nos orientando e nos incentivando para que as nossas mãos construam, para que o nosso sorriso, o nosso olhar compassivo, a nossa melhor palavra possam construir um mundo de paz, de amor, de dignidade e de real honra e glória ao nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. O meu abraço a todos. Gratidão por mais este momento.